paz do Senhor, queridos professores, eu sou Joselma Gaião, professora da EBD, da Sala dos Adolescentes. Bem, como tem proposto, esse trimestre agora, a lição bíblica dos adolescentes, exatamente o apóstolo Paulo, o grande missionário. Então, esse trimestre nos traz algo muito prazeroso de se aprender, E temos 13 lições que iremos abordar sobre esse homem, que foi tão alusivo, a missões. E a gente tem como tema, dessa primeira lição, a igreja e a época do apóstolo Paulo. A segunda lição terá como grande mudança o perseguidor e o perseguido. Na terceira lição, iremos também abordar os primeiros passos de Paulo. Na quarta lição, a primeira viagem missionária. E na quinta lição, o primeiro diário de viagem. E na sexta, o concílio de Jerusalém. A segunda viagem missionária será a sétima lição. A oitava, o segundo diário de viagem. E na nona, a terceira viagem missionária. No décimo, o terceiro diário de viagem. E na 11ª, a prisão e o julgamento de Paulo. No 12º, os amigos e cooperadores de Paulo. E o 13º, a partida e o legado de Paulo. Diante de tantas abordagens riquíssimas, hoje vamos frisar exatamente a igreja e a época do apóstolo Paulo. Diante, professores, de tanta informação, de tanta riqueza de detalhes, vamos nessa abordagem começar fazendo com que esses alunos também interajam conosco em sala, fazendo com que gerem nele curiosidade sobre essa lição. Então, abordando o tema, logo em seguida, abordando a leitura que se encontra em Atos capítulo 2, versículo 38, do 41 ao 47. E logo em seguida, lendo a mensagem, fazendo com que eles possam também participar juntamente conosco na mensagem, que é justamente que está inserida em Atos capítulo 1, versículo 8. Mediante essa abordagem inicial, precisamos de fazer com que eles entendam os objetivos dessa lição. E diante desse segmento, iremos abordar durante a aula, a explicar sobre o que é Pentecoste, qual o sentido dele, qual o verdadeiro e real sentido do Pentecoste, também apresentar aos alunos as características da igreja guiada pelo Espírito Santo e também mostrar que a estrutura do mundo romano ajudou na expansão da igreja. Então, temos aqui informações riquíssimas, para com que realmente o nosso aluno possa sentir interesse, e venham participar dessa tão grande jornada, de ensino no dia da nossa aula. Então, devemos abordar não somente sobre o Pentecoste, mas também o que ele trouxe para a gente até nos dias de hoje. A princípio, no primeiro tópico da lição, que é a igreja e a época do apóstolo Paulo, nós temos que o comentarista ele fala sobre o apóstolo Paulo, que ele foi chamado por Deus para pregar aos gentios, e de uma certa forma, antes dele se converter, ele foi um perseguidor da igreja de Cristo. E nisso faz com que eles também se movam e se interessem realmente sobre, quando analisarmos essa narrativa histórica, a igreja registrada, que a igreja, quando a gente aborda que a igreja crescia na comunhão, na oração, na união, e faz com que faça com que eles entendam que o apóstolo Paulo foi um ícone, uma pessoa que realmente trouxe essa transformação, essa abordagem de crescimento para a igreja. E é interessante também a gente mostrar para ele que a igreja ela crescia de forma sobrenatural, porque havia o quê? União. Então, é interessante a gente estar sempre mostrando isso aos nossos alunos, que esse crescimento, ele parte de quê? Da união, da comunhão e da oração. O primeiro tópico tem que ainda abordar que a igreja de Cristo, ela fala que o apóstolo Paulo se torna um instrumento de Deus e um grande instrumento para que a igreja ela pudesse não estar estagnada, simplesmente ela possa estar avançando cada vez mais na sua união. Os alunos nossos precisam entender que a igreja, quando se está em oração, quando está em união, ela tem uma facilidade maior de crescimento.
E quando a gente deixa claro isso para os nossos alunos, né, mostrando que o apóstolo Paulo, em Atos 5,14, diz que ele crescia a multidão. Em Atos, capítulo 6, aumentou o número de discípulos e de obreiros. No capítulo 9, a igreja se expandia na Judéia, Samaria e Galiléia. Então, Deus usa poderosamente, né, esse cenário de perseguição, de perseguidor a ser perseguido para que a igreja pudesse crescer, né? E aí é importante também que a gente entenda, né, que eles precisam entender que esse cenário de perseguição foi enaltecido, a igreja foi enaltecida, ou seja, a igreja passou a crescer mais depois da perseguição. A gente precisa entender também que o crescimento dela, da abordagem do evangelho, ela passa a crescer, né, de forma extraordinária. Segundo tópico, diz que a característica de Atos, né, ela é cristocêntrica, né, e é que eles possam entender que o que é, na verdade, Pentecostes, né? O que Pentecostes surtiu efeito na vida do cristão? O que seria, né? Seria exatamente uma vida transformada, uma vida com milagre, uma vida com cura, com transformação, tá? Então, o ministério de Paulo facilitou o evangelho, né? E ele era um cidadão romano, né? Nasceu de Tarso, na Cilícia, foi criado em Jerusalém, ensinado por Gamaliel e um grande perseguidor, e se tornou perseguido, e um grande ícone na história missionária, né? Então, a gente precisa fazer com que eles entendam o que é realmente o Pentecoste, né? E que vale a pena, né, realmente a gente falar, né, anunciar, proclamar em união, comunhão e oração, tá? E aí é importante também com que o aluno entenda, né, diante dessa abordagem, que a gente tem a posição também do apóstolo Paulo nos dias de hoje, né, proclamando assim o evangelho. E aí a gente também faz com que ele possa entender, né, que o dia de Pentecostes ele marca o início da igreja. Tá? E os seguidores de Jesus recebiam o poder do Espírito Santo e para que eles também possam aproveitar, né, com que esse crescimento se estende até hoje, tá? Então a gente precisa também dinamizar isso, perguntando, abordando o que ele entende sobre Pentecostes, né? Podendo fazer assim uma abordagem como passar a bola da vez, fazendo com que cada um passe uma bola, gerando uma música e perguntando a ele o que é que ele entende por Pentecoste, o que é que ele entende por crescimento da igreja, o que é que ele entende sobre a comunhão nos dias de hoje. Então é importante também fazer com que eles possam interagir, né, e abordar de forma assim clara e objetiva, fazendo com que eles interajam e entendam que o crescimento da igreja ela parte exatamente a partir do dia de Pentecostes e até os dias de hoje. Eu agradeço.